Alvíceras, alvíceras. Bem-vindos ao nosso curso, segunda aula do nosso curso de Introdução ao Novo Testamento Grego. Volto a repetir, não é um curso de introdução ao grego do Novo Testamento. É um curso de introdução, repito, ao Novo Testamento Grego. E isso por quê? Porque nós estaremos vendo a obra literária chamada de o Novo Testamento Grego, que nós apresentaremos nas próximas aulas. E faremos também algumas exegeses de algumas passagens bíblicas, indo até o texto original para procurarmos resolver certos impasses, né? Advindos aí, oriundos aí de más interpretações ou possíveis interpretações concorrentes, etc, etc, etc. Mas por enquanto precisamos fazer uma introdução à cultura, à história do povo grego, à cultura grega, até que cheguemos à época em que Jesus viveu, até que cheguemos à época em que esses textos começaram a ser escritos. Se nós vamos dar um curso de Novo Testamento Grego, nós precisamos compreender a cultura, né, todo o contexto histórico da época em que tais documentos foram escritos, ou pelo menos voltarmos até a época berço, até a época inicial, que serve como ponto de partida para se entender as histórias narradas nesses documentos, nesses manuscritos. Okay? E essa época é chamada em historiografia de período helenístico. Tá? Ela pode receber também outros nomes, como período interbíblico. Por quê? Porque é aquele período que se encaixa cronologicamente entre o último livro escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Portanto, vimos na última aula que tal período se encaixa mais ou menos, para efeito de classificação, entre o ano 200 antes de Cristo ao ano 50 depois de Cristo. Muito bem. Tendo em vista que já vimos bastante da cultura e da história do povo grego da época clássica na última aula, hoje começaremos a sair da época clássica e entrar na época do período helenístico, que sucedeu a essa época clássica. Mas antes precisamos fazer essa transição de maneira que você compreenda também a evolução do quadro social e do quadro cultural e, claro, do quadro religioso, e entenda-se por religioso teológico. Você tem que entender esse andamento, essa evolução desse quadro cultural do povo grego, dos povos dominados pela cultura grega. E hoje falaremos do mito, o mito que serve como uma espécie de tipologia textual usada na época não somente pelos povos gregos ou pelos povos helenísticos, como também por outros povos. Vemos o mito presente, por exemplo, em textos mais antigos, como a cosmologia, o relato cosmológico de Gênesis capítulo 1. Então, entenda aqui mito como sendo não uma historinha da carochinha, ou uma lenda, ou uma mentira. Não, mito é uma tipologia textual. Mito, aqui no nosso estudo, aqui em crítica textual, mito, ele é uma tipologia, é um gênero literário, é uma tipologia textual. É uma maneira fabulosa, ou seja, que lembra fábulas, né? Meio fantástica, é uma maneira meio fantástica, fictícia, aparentemente fictícia, de contar verdades. Ou seja, no mito, que é uma tipologia textual, é um gênero textual antigo, que não ocorre mais, né? Não se escreve mais mitos por aí, mas era muito comum. E o mito, ele é um gênero literário que ele procura preservar a tradição de um relato oral que passa de pai para filho. Por que ele é assim? Porque na época em que se escreviam mitos,
Antes de os escrever, contava-se, né? Antes de um mito ser escrito, ele era contado de boca em boca. Então, até antecede ao escrito do mito a própria contação do mito, ok? Então, em algum momento percebeu-se que era preciso registrar, e só foi possível registrar o mito quando a escrita se desenvolveu. Ela foi primeiramente inventada, depois se desenvolveu, e isso começou lá nas terras da Palestina, da atual Palestina, entre as principais regiões. Uruk, que é uma das cidades ali vizinhas de Ur, dos caldeus, aquela que a Bíblia menciona, de onde partiu Abraão. Então, a terra de Abraão era uma terra desenvolvida para a época. Tanto é que foi lá que se inventou a escrita, naquelas áreas ali onde a escrita foi inventada. Ela foi inventada ali, ok? Só que ela se desenvolveu também em outros povos que começaram a usá-la. E então dali vieram os alfabetos, enfim, e todas as outras escritas mais antigas, né? Os alfabetos mais antigos, enfim, a Suméria desenvolveu parte ali deu a sua contribuição ao alfabeto. Vamos ver isso um pouco mais à frente, que os gregos também criaram as vogais, né? Os gregos criaram as vogais. E vamos ver também que há línguas que ficaram por muito mais tempo, por séculos e séculos após este momento, sem ter vogal, como por exemplo o próprio hebraico, que só foi ganhar vogais bem mais tardiamente, né? E dando aí um destaque para o trabalho dos maçoretas, os maçoretas, ok? Bom, então voltando aqui à questão do mito, o mito ele é um relato, é um gênero literário importante para se compreender as culturas antigas, entre as quais a hebraica, a hebreia antiga, e também a grega antiga, ok? Sob a forma do mito, nos diz Guida Barata Parreiras Horta, a ex-professora, né, de língua grega já falecida, por isso que ela é ex-professora da UFRJ. Os poetas e pensadores helênicos tentaram encontrar e transmitir uma explicação para a existência do universo, do homem, da civilização, do bem e do mal. Até onde podemos julgar, essa mitologia possui um caráter psicológico inexistente na dos indo-europeus. Enquanto esta última ilustrava um sistema cosmológico e sociológico, a mitologia grega alimenta-se sobretudo da alma humana, transportada ao plano dos deuses. Não nos parece que os deuses indo-europeus tenham expressado, por exemplo, o amor, o gosto da violência, a inteligência, etc., encarnados por Afrodite, Ares ou Palas Atena. Essa tendência favoreceu a anexação da mitologia pela poesia e pela filosofia, as quais dessacralizaram aos poucos a religião. Então veja esse chaveamento, essa mudança de entendimento, de cosmovisão, de visão do cosmos, de visão do mundo, que começa a ocorrer nos povos helênicos. E isso se dá quando justamente através ali da valorização do indivíduo começa a haver uma crítica, primeiramente uma liberdade para se colocar o homem em posição um pouco mais acima da qual ele estava. E então, esse primeiro humanismo, eu chamo de proto-humanismo, porque conhecemos em história aquele humanismo lá da Idade Média, ok? Que precedeu a Revolução Protestante, mas este primeiro humanismo que começa a ocorrer aqui na Grécia eu chamo de proto-humanismo. E neste proto-humanismo, onde, portanto, o homem é valorizado, e isso ocorreu lá também, só que elevado à enésima potência lá também na Idade Média, nesse humanismo onde o homem ganha um valor maior do que possuía, esse humanismo ele proporciona essa liberdade do pensamento.
Liberdade do pensamento implica em reflexão, em crítica sobre tudo o que existe, inclusive a teologia, inclusive os mitos, inclusive, enfim, as crenças e todo o resto. E não é à toa que é a partir desta época em que os produtos culturais gregos são feitos, são produzidos, é a partir desta época que as principais contribuições da cultura grega são fornecidas, são criadas. Tanto no plano como no plano da política, no plano da ciência, no plano das ciências sociais e também aqui no campo da teologia, da filosofia também. Essa tendência favoreceu a anexação da mitologia pela poesia e pela filosofia, as quais dessacralizaram aos poucos a religião. Então, essa liberdade de criação que sucedeu à liberdade de pensamento, ela proporcionou o aparecimento de uma poesia mais esmerada, mais profunda, e após a poesia, a filosofia. Vimos que com os pré-socráticos ficou bem clara a ordem, digamos assim, convencional do pensamento humano, do aparecimento do filosofar humano. Ele começa, o homem, a fazer poesia, a abstrair suas palavras, a tornar suas palavras abstratas, pejadas de um pensamento abstrato, ou seja, começa a fazer uma linguagem mais fluida, mais psicodélica e mais abstrata, mas também mais profunda, e o nome disso é poesia. Ele começa a fazer a poesia e, como conclusão dessa poesia, ou como destino dessa poesia, começa a haver um pensamento sobre os problemas existenciais. Começam a haver perguntas e depois respostas que começam também a aparecer sobre tudo o que há sobre problemas existenciais. E daí que vem a filosofia. E a filosofia, se você estudar um pouquinho de história da filosofia, você vai ver que a filosofia, que é a mãe de todas as filosofias, é a filosofia da physis, é a filosofia natural. Toda a filosofia, todo o ramo da filosofia nasceu, derivou, é caudatário de uma primeira filosofia, que é o quê? É a filosofia da physis, é a filosofia da natureza. É justamente a reflexão crítica sobre as coisas que existem. É uma reflexão cosmológica, ou seja, da origem das coisas. Portanto, também pode-se dizer que, por esta natureza espiritual, quase espiritual, da primeira filosofia, pode-se dizer que a teologia é a mãe da filosofia, porque toda a reflexão filosófica ela deriva de uma primeira filosofia, como eu falei, e essa filosofia primeira, a esta filosofia mais abstrata, que se ocupa de coisas, de problemas, digamos assim, mais altos, mais, digamos assim, transcendentais, a esta filosofia se chama, nós damos o nome de metafísica. E a metafísica nada mais é do que a teologia. Por isso, a teologia é a mãe da filosofia. Tem uma expressão em latim que ficou muito conhecida, que é teologia antila philosophia, ou seja, filosofia é escrava da teologia. A filosofia deriva do labor teológico. Por isto que também os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, vez por outra também são confundidos, classificados como teólogos, como prototeólogos. Muito bem, essa tendência à laicização que começa a ocorrer é percebida em todos os domínios do pensamento grego. Já está em Homero e se afirma com esplendor no VI século, na tentativa nova na história do espírito humano de explicar o mundo independentemente do divino. Em consequência, ver-se-ão desse ligar da religião artes como a escultura, a música, o teatro, etc., e o próprio lado estético da religião sobrepujar seu conteúdo sagrado. Então veja que a estética começa a sobrepujar o espiritual. E depois que a estética sobrepuja o espiritual, o racional sobrepuja a estética. Ok? Então, este é mais ou menos o caminho que o pensamento humano segue ao longo da história. Muito bem,
É significativo que o idioma grego não possua vocábulo que corresponda ao latim religio ou ao português religião. Não há necessidade de insistir no individualismo, que sobressai em toda a história política ou intelectual na Hélade. Então, individualismo é uma palavra importante aqui para classificar a cultura na Hélade, nesta época clássica. Laicismo, né? Laicização ou laicismo é também uma outra palavra. Okay? Então, esse individualismo e esta laicização são características do pensamento grego desta época. Muito bem. Então você não tem uma palavra para religião em grego. Você tem palavras para definir a religião em várias línguas, no latim, né, no português, mas no grego você não tem. Os romanos sempre deram prova no domínio ritual de um conservadorismo que se opõe ao laicismo e ao individualismo gregos. Enquanto na Grécia o rito mantido na forma separa-se facilmente da religião, em Roma ele permanece como o essencial da atitude religiosa, arrastando a religio para um ritualismo jurídico que não deixa de ter certa analogia com o legalismo fariseu. Então veja que a religião em Roma ela é bastante mais socializada. Por quê? Porque em Roma, no Império Romano, você tem uma religião oficial, a religião do Império, da qual o seu imperador ou o seu cônsul, ou enfim, teve o ápice com o imperador romano, da qual o seu imperador romano às vezes, até o Augusto, Deus, né? César Augusto tinha esse nome por quê? Porque ele se colocava como sendo um semideus, ou até mesmo um deus, e assim por diante. Né? Então houve até um momento ali do Império Romano que o seu líder máximo, o seu chefe de Estado, de governo, era tido e havido como um deus. Né? Mas mesmo antes ou depois dessa época, em que não se cria mais que seu chefe supremo era um deus, ainda assim ele era um pouco só abaixo disso. Por quê? Porque havia uma religião única, e todas as outras religiões que concorriam com a religião oficial de Roma ou eram perseguidas, como o próprio cristianismo foi, ou eram toleradas, mas menoscabadas, desprezadas e não incentivadas. Não houve em Roma lugar para as religiões pessoais. Na Grécia havia. Como a Grécia era muito diversificada, 1.400 ilhas, mais as partes continentais que também eram diferentes umas das outras. Então, você tinha várias religiões, entre aspas, individuais. Na verdade, você não tinha religião, a bem dizer. Você tinha seitas. Você tinha mistérios, como, por exemplo, mistérios de Eleusis. E ali você tinha toda essa diversidade de religião ou de seitas que favorecia a atuação individual, a atuação espiritual individual do homem. Quando você vai para o Império Romano, apesar do Império Romano ter absorvido toda essa característica da cultura grega, todos os conceitos gregos, culturais gregos, ainda assim ele conservou esse ritual legalista da religião. Ou seja, dentro da religião romana você tinha regras, normas de conduta que precisavam ser obedecidas. E isso combinou, favoreceu e estimulou o aparecimento de também regras no campo civil, na esfera civil, da atuação civil. Porque quando você tem uma religião que precisa ser seguida por todos, esta religião ela possui normas de conduta. Ela acaba criando normas de pensar, maneiras de pensar e normas de conduta. Tais maneiras de pensar e tais regras de conduta acabam sendo exportadas para o agir das pessoas. E aquelas pessoas que começam a agir de maneira diferente, elas então começam a ser mal vistas, punidas, perseguidas. E entende-se que elas estão fazendo de maneira diferente porque estão sendo injustas. Ou estão sendo injustas
porque estão fazendo de maneira diferente. Logo então, começa a haver um caos social que começa a exigir a criação de leis. Leis que se respaldem nesta mesma cosmovisão religiosa, nestas mesmas maneiras de conduta, regras de conduta que têm origem nesta religião única. Então veja que esse é a religião do Império Romano, ok? A cultura romana, por mais que tenha sido influenciada pela cultura grega, ela guardou essa peculiaridade de manter uma una religião, uma religião oficial. E esta característica do Império Romano favoreceu, criou a conjuntura necessária para se desenvolver o direito que já existia. Só que desenvolveu-se a ponto de se criar uma ciência jurídica, uma ciência sobre o direito, uma ciência jurídica. E aí então que podemos dizer que o berço do direito é Roma. Na verdade já existia, mas tal direito ele é desenvolvido por essa justificativa, por essa explicação que eu acabo de dar, e então se torna ali um corpo maior de estudos, ao qual nós chamamos ciência ou ciências jurídicas. Então muitas leis são criadas, mas muitas reflexões sobre a lei, sobre a justiça também são desenvolvidas ali. E por isso que o nosso direito, o direito ocidental, o direito mundial como um todo, é caudatário, né? É influenciado, é filho do direito romano. Não houve em Roma lugar para as religiões pessoais. Se os romanos souberam mostrar-se acolhedores quanto às divindades estrangeiras, isso se deu sem que tivessem abandonado ritos ancestrais e com a preocupação de integrar os recém-vindos nos quadros da religião tradicional. O advento da democracia, em particular, em Atenas, produziu nas relações entre a cidade e o indivíduo efeitos análogos àqueles que o confederalismo tinha produzido nas relações entre os estados. Daí resultou um afrouxamento da coesão religiosa que favoreceu as iniciativas privadas, se não no culto, pelo menos no pensamento. Eis porque não houve, a bem dizer, uma religião, mas religiões gregas.